Temos aqui mais um dos momentos do Ronda, Leiria Poetry Festival, que está a acontecer um pouco por toda a cidade. Como diz um famoso ditado popular, bonito, bonito, é a conversar com o Tosé Brito. E como a Livraria Arquivo preza muito a cultura popular, temos connosco aqui hoje então o António José Correia de Brito, que eu vou dispensar de apresentar, porque toda a gente conhece, mas que é compositor, músico, queres que eu continue? Editor, fez muitas coisas e continua a fazer. E eu vou começar por uma pergunta, atendendo a que este festival, o mote, é poesia. Li há tempos uma coisa do Fernando Pessoa, que diz que uma canção é poesia ajudada. Uma canção é poesia ajudada. Eu perguntava ao Tosé Brito, ele que é o verdadeiro senhor canção português, como é que comentas esta ideia? Olá, boa tarde a todos. Antes de mais nada, não sei se me estão a ouvir bem, mas espero que sim. João, como é que eu comento essa frase? De uma forma muito simples. O Fernando Pessoa está a ver a canção pelo lado poético e não pelo lado musical. Ele acha que a música é que acompanha as palavras. Às vezes é o contrário, são as palavras que vêm acompanhar a música. É uma questão que se põe muito a quem compõe, a quem escreve canções. Eu já escrevi de todas as maneiras e feitios. Já escrevi começando pelas palavras, e aí tens muito mais liberdade. E é assim que preferes? E é assim que prefiro. Se me derem a escolher, prefiro começar sempre pelas palavras e depois acompanhá-las com música. Mas também já me aconteceu muitas vezes, inclusivamente com pessoas que dominam mal a língua. Eu tive um companheiro de escrita, que foi o Mike Sargent, muitos anos, o Gemini, por grupos por onde eu passei. Que escreveram para as doce? Que escreveu para as doce também comigo, etc. E o Mike entregava-me as canções feitas. E depois eu tinha que encaixar uma letra naquela estrutura melódica, harmónica, melódica. E tínhamos, muitas vezes, o problema de estarmos limitados. A palavra é limitada pela estrutura musical. Era para ti um quebra-cabeças? Era um desafio. Repara, eu dei-me bem até com esse... Repara, se fores pensar nas canções que eu escrevi, podemos falar aqui de algumas, Pensando em Ti no Gêmeo, Amanhã de Manhã das Doce, são dois bons exemplos. Nasceu a primeira música e depois eu tive que encaixar palavras que também não foram palavras assim tão descabidas. Tinha que fazer sentido aquilo que nós estávamos a cantar. Mas tu estás limitado por um formato, a partida já estás formatado. Quando tu começas pela palavra, tens muito mais liberdade, podes te expressar como queres, e a partir daí as próprias palavras já te induzem muitas vezes uma ideia de música, percebes? Uma estrutura, uma ideia de música, e muitas vezes quando estamos a escrever as palavras, nós que fazemos as duas coisas, já estamos a ouvir a música. Portanto, eu penso que o que a pessoa diz uma coisa que é muito verdade também. A poesia, nas origens, na sua origem, começa por ser cantada, eu penso que começa por ser cantada e começa por ser feita a pensar em ser cantada, realmente. Hinos, salmos, essas coisas todas, estamos a falar de há 5.000 anos atrás. E, portanto, mas aí tu ficas muito limitado, lá está. Porque a métrica obriga-te a uma determinada métrica, obriga-te a uma determinada estrutura, que quando tu começas pela palavra, não tens essa, digamos que esse despartilho. A partir daí, o que o Fernando Pessoa diz está certíssimo. Se tu olhares, des mais peso às palavras, se des mais peso à música, não estou necessariamente de acordo. Bom, nós convidámos o Fernando Pessoa, ele não pôde estar para contradizer, para fazer o contraditório. Mas infelizmente ele não fala. Já falou e bem. Já falei bem. Tosé, o teu percurso foi muito feito de canções orelhudas, que muitas pessoas devem soltar ou cantarolar de manhã, ainda hoje no chuveiro. Espero que sim, não sei não. E nunca escondeste que o teu objetivo era chegar a muita gente. Sem dúvida. Será que nunca te aventuraste na poesia porque, como também li alguns dizer palavras tuas, a poesia ser algo do foro privado? Para mim portanto, repara, escrever poesia é uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Escrever poesia para editar poesia, ou seja, adoro ler, alimento-me muito de poesia, muitas ideias, muita coisa
que depois me traz realmente mais-valias para o meu trabalho. Mas poesia é uma coisa muito séria. Eu não. As canções também são uma coisa muito séria, atenção. Mas eu nunca pensei sequer, nunca me passou pela cabeça editar poesia enquanto tal. Mas nunca tentaste? Nunca tentei sequer. Agora, eu escrevi muitas letras. Eu, quando leio aquilo que eu escrevi, foram cerca de mais de 500 canções. E parece muito, mas se vocês pensarem que eu comecei a escrever há mais de 50 anos canções, são 10 por ano, não é assim grande coisa. Mas não trabalhaste assim muito? Não foi assim muito. O que isto quer dizer é que não, há épocas em que a gente trabalha muito e depois passam-se épocas em que não fazemos nada e não escrevemos realmente nada. Mas são mais de 500 canções e se formos ver as letras, João, eu acho que há aqui coisas, eu trouxe um livro que pouca gente conhecerá, enfim. É um livro de canções, é um songbook. Olha que está esgotado, porque eu tentei comprar isso Pois e não está, consegui. isto já tem uns anos e não há. A Serial 20 talvez queira um dia fazer mais uma edição. E há aqui letras, vamos lhe chamar assim, porque eu não gosto de lhe chamar outra coisa, que estão muito mais próximas da lírica poética, metafísica poética, do sentimento estético poético, do que propriamente das letras das canções, que são coisas muito mais leves. Em geral são coisas muito mais leves e muito mais diretas. Tu falaste aí em canções orelhudas. Eu tenho uma concepção que é minha, que é muito pessoal. Há quem possa escrever canções e dizer eu não me importo nada se isto não passar de meia dúzia de pessoas. Eu quero escrever aquilo que gosto, Vai na alma. que me vai na alma. E depois vendo, não vendo, chega muita gente, não chega. Eu nunca tive essa visão. Eu sempre quis que aquilo que eu fiz, que eu compus, que eu escrevi, chegasse ao maior número possível de pessoas. Sempre tive essa pretensão. Nunca quis que as coisas ficassem em petit comité, fossem canções confidenciais para meia dúzia de pessoas. Eu gostava, e sempre gostei, e continuo a gostar, de que quando escrevo uma canção, se ela puder chegar a milhares, melhor, se puder chegar a milhões, melhor ainda. Algumas chegaram mesmo. Mas tu, a poesia, não te aventuraste para esse campo por não sentires esse chamamento ou eventualmente que tivesse esse Não, dom? repara, eu acho que há aqui um preconceitozinho, vou pôr um zinho à frente do preconceito. Quando nós somos músicos, que é o que eu sou, eu comecei por ser músico. Aos 15 anos peguei numa guitarra e comecei a tocar guitarra e cantar. Nem me passava para a cabeça escrever canções, isso veio mais tarde. Quando tu começas por ser músico e fazes um nome sendo músico, eu comecei no Pop 5, num grupo no Porto. Depois empurraram-te para baixo. Depois vim para Lisboa, empurraram para a viola baixo, não havia ninguém que quisesse tocar viola baixo, queriam todos tocar guitarra, eu disse, ok, eu toco baixo. E em boa hora o fiz, porque é um instrumento brilhante, que eu amo, que eu adoro. Depois vim para o Quarteto 1111 com 18 anos, e para Lisboa, mudei do Porto para Lisboa, e nessa altura eu sempre me vi como músico, quer dizer, a minha vida era ser músico e o que eu queria fazer era música. Depois veio a composição, veio a escrita, isso veio depois, um pouco mais tarde. Aliás, foi quando cheguei ao quarteto que o Zé Cid me começou a empurrar para isso e a pedir, vá, escreve lá, também consegue-se escrever e tal. E realmente eu comecei a perceber que conseguia escrever qualquer coisa e aos poucos vai-se apurando. Não é como tudo. mais que uma arte, é um ofício. E vai-se aprendendo muita coisa. Mas eu ia falar do tal preconceitozinho que é, eu acho que quando tu és músico e te assumes como músico, e neste caso também como intérprete, porque eu também o fui, sendo que eu nunca me considerei um cantor. Cantores eram alguns amigos meus que tinham vozes incríveis, como o Paulo Carvalho, sei lá, a gente canta incrivelmente bem. Eu sempre me defendi, fui usando a minha voz pequena, porque não tenho uma extensão vocal muito grande, e tentei dar mais alma àquilo que eu cantava propriamente do que fazer uso da voz. A voz era um instrumento que eu usava para passar a mensagem. Desde que eu transmitisse isso com alma, com sentimento, eu acho que cheguei, inclusivamente penso, que muito mais gente do que outras pessoas com uma excelente voz, mas tu quando ouves, às vezes as vozes são tão boas que te assustam. Eu quando ouço um Pavarotti cantar, a voz é tão brutal, é tão intensa, que tu prendes-te na voz e já não ouves as palavras, tu nem estás a seguir a letra, já não é importante o que ele está a cantar, é tão bonito, o canto, neste caso o lírico, é tão bom e tão bonito que realmente a palavra passa para um segundo plano. Mas voltando àquilo que tu me perguntaste, eu penso que quando uma pessoa nasce como músico e depois segue esse caminho, de repente se quiser escrever poesia ou escrever outra coisa qualquer, vamos sempre ser olhados de lado. Ele agora também quer fazer isto. E eu nunca gostei disso, nunca gostei de que achassem que eu queria pôr em picos de pés e ser mais do que aquilo que era. E como eu fui sempre muito feliz, e sou muito feliz a escrever música e letras, como é óbvio,
a fazer canções, a escrever canções, que é aquilo que eu gosto de fazer. Não sinto necessidade nenhuma de estar a escrever poesia só para dizer que sou poeta. Eu não tenho que ser poeta, eu tenho que ser músico. E quanto melhor músico eu for, e melhor compositor eu for, a mais pessoas chego. Se é através de um livro, a arte está na comunicação, está na palavra. E a palavra tanto faz ser escrita, estar em papel, como ser verbalizada. E a partir daí, se tu chegas às pessoas, o importante é chegar às pessoas. Isso tu dizes da palavra mais direta, da música mais direta, li também que tu, mesmo na poesia que lês, e que dizes que te ajuda muito a escrever canções, apesar de não escreveres poesia, que a música é muito inspiradora para ti, mas mesmo na poesia tu procuras a poesia também mais direta, não procuras aquela mais barroca, mais... Não. E até li, desculpa, uma coisa que eu li também, que nunca leste um poema que concorda... Uma frase boa, mas nunca o viste no todo como são poucos. Perfeito. Não, alguns são perfeitos, são redondos. Se calhar li a entrevista antes de encontrar esses. Não. Eu diria que são mais... Eu terei dito isso não sei quando, também não sei quando é que disse isso, mas há poemas que são perfeitos do princípio ao fim, da primeira linha à última, especialmente sonetos, coisas que não são estruturas gigantes e são muito diretas. Porque nós estamos aqui, quanto a mim, o segredo disto tudo, e tanto faz serem canções como poesia, como prosa, ou qualquer forma de arte, porque é muito subjetiva a arte. O conceito de arte e de qualidade em arte é uma coisa muito subjetiva. Aquilo que eu gosto, tu podes não gostar, qualquer um de nós pode haver aqui opiniões completamente distintas, diferentes. E eu acho que o único critério, e eu costumo dizer isto, já o disse tantas vezes, mas vou dizê-lo mais uma vez, a única coisa que para mim não é subjetiva é a intemporalidade. Quando tu escreves alguma coisa que tu sabes ou percebes que ao fim de 20, 30, 40, 50 anos ainda cá está, as pessoas continuam a cantá-la ou a lê-la, então alguma coisa foi bem feita. Não é por acaso, nada dura 50 anos mal feito. As coisas que passam rapidamente, em geral, não quer dizer que sejam todas más, porque há algumas que passam porque realmente não tiveram a visibilidade que deviam ter, mas em geral essa intemporalidade é o único carimbo que eu vejo que não é subjetivo. 50 anos é uma data. Não, 50 anos. Eu fiz agora 50, quer dizer que fui bem feito, ainda cá estou, fui bem feito. Então. Ora bem. Todos nós fomos bem feitos. Mas quanto mais duramos, mais bem feitos fomos. Ou pelo menos o nosso sistema imunitário. Mas voltando àquilo que tu me estavas a perguntar, eu penso que em qualquer arte o importante é a emoção que nós transmitimos. Música, poesia, prosa, muito mais do que chegar à razão. Quando leio um texto, a primeira coisa que tenho é que compreender, e estamos aí a falar no campo da razão pura. Depois, quando passamos ao campo, quando chegamos à emoção, é quando as coisas nos tocam realmente cá dentro, e essas são aquelas que verdadeiramente, que eu penso que ficam. Se não estiver lá essa ponta de emoção, se não tiver essa carga emocional, eu penso que isso realmente não toca no coração das pessoas, na alma, não sei em que parte do corpo. Na verdade, há coisas que nos fazem, que nos arrepiam, que às vezes são epidérmicas, não é? Sim, sempre percebemos como, porquê. E quando alguma coisa nos arrepia, alguma coisa está certa, ou alguma coisa nos tocou muito fundo, e outras coisas estão muito bem escritas, estão perfeitas, são em termos, são inatacáveis em termos de seja poesia, seja prosa. Mas chegas ao fim e pousas o livro e não ficou nada, não houve nada que te tocasse no fundo. O que eu procurei também sempre fazer com as canções que escrevi foi contar histórias, fundamentalmente. De amor? De amor, de preferência. Porque é uma coisa que diz respeito a todos nós. Há muitos outros assuntos que eu também já abordei nas canções, mas muito menos. Questões sociais, etc. As pessoas umas revêem-se, outras não se revêem. Não é tão universal, não é tão global, não é tão universal como o amor. Eu penso que não é por acaso que também, se calhar 90% da poesia que se escreveu é poesia que passa pelo amor e passa por esse sentimento. Que é realmente, talvez, o sentimento mais importante para todos nós. Eu penso que sempre que escrevi canções de amor que chegaram ao coração das pessoas, elas funcionaram muitíssimo bem e perduraram no tempo, lá está, a tal coisa de que eu te dizia. Tem temporalidade. Quando se tocam noutros assuntos e noutros temas, que são muito importantes, eu também os escrevi, eu sei que podemos daqui a pouco falar sobre isso,
outras canções com outras temáticas completamente distintas. Elas foram importantes naquela altura, mas foram importantes naquela altura. Depois passaram. Depois, Num certo contexto. Só num determinado contexto. E foram importantes numa altura em que as coisas podiam ser políticas, mas não partidárias. Ou seja, eu tive algumas canções no Quarteto de 1911, tivemos o Quarteto de 1911, canções que eu também escrevi. Foram censuradas, que foram proibidas pela censura, mas eram canções partidárias, eram canções políticas que realmente criticavam o regime em que vivíamos, nós estávamos em completo desacordo com ele. Para além disso, abordavam questões sociais que nós achávamos que eram muito importantes e graves e que tinham de ser abordadas naquela altura, mas depois chegou a Revolução, chegou abril de 74. Mas muitas perduraram também. Perduraram, mas deixaram as outras com a mesma carga emocional que as ouvias. Hoje, o porque meu filho naquela altura, tem 11 anos, canta Zeca Afonso. Mas isso é porque a música é muito boa. Porque se a música não fosse... Porque há outras, aquele chamado canto livre, que tem poemas lindíssimos, mas a música é tão quadrada, desculpem-me o termo, que passou completamente à história. Já ninguém as canta porque aquilo é incantável, quase. O importante era a carga estava toda nas palavras. O Zeca não. O Zeca era brilhante porque o Zeca tinha a carga nas palavras e a carga na música. E era tudo aquilo que era um redondo focável, não é? Portanto, são outras guerras. Tu és conhecido por, entre outras coisas, por chegares ao estúdio e eliminar instrumentos, depurares um pouco, não muito, segundo li, bastante, o processo de gravação. Imagina-te como editor de poesia, também muito da poesia que conheces era a meio quando estavas a meio. Não é censura. Como editor. O editor ajuda. Ajuda, dá pistas, mas repara, na poesia é muito complicado. Eu acho que nunca seria capaz de dar uma pista em termos poéticos. Quer dizer, cada um tem o seu caminho, escreve como escreve, e tu ou editas ou não editas. Ou seja, aquilo que eu fazia na música, depurar uma canção, é uma coisa muito fácil. Eu tenho uma teoria para aqueles, não sei se estão aqui músicos a assistir a esta conversa. Está aqui o Pedro. O Pedro eu sei que é, não sei se está mais algum, mas para quem escreve canções eu fui também, durante muitos anos fui editor também, ou seja, estive à frente de companhias multinacionais, como presidente de 2 multinacionais, etc. Mas aquilo que eu gostava de fazer era sempre acompanhar a parte da criação, o chamado Departamento de Artistas e Repertório, o AR, onde nós trabalhávamos com a matéria-prima humana, com as pessoas, com os artistas, e o repertório, e as canções que eles escreviam. E havia uma coisa que eu lhes dizia sempre. Eles vinham às vezes com orquestrações muito elaboradas, com canções já muito trabalhadas, muito vestidas. Eu dizia, desce lá isto. Isto tem que funcionar com um instrumento e voz. Se uma canção funciona com uma viola e uma voz, ou um piano e uma voz, funciona depois com a carga toda que tu lhe quiseres meter, como uma orquestra sinfónica. No contrário não é verdade. De repente tens uma orquestra sinfónica que faz uma obra belíssima, agora despes e pões aquilo com um instrumento e uma voz e não está lá nada. É muito fraco. Portanto, na origem, uma canção nasce de uma melodia e de uma letra. Aquilo que faz uma boa canção é uma boa letra e uma boa melodia. Depois, como tu a vestes, lá está. Eu gostava de depurar essas coisas e de as limpar para perceber na essência o que é que lá estava. E quando na essência é bom de qualquer maneira. Depois é difícil de estragar uma canção que é boa na essência. O contrário, aquelas canções que são fracas e que depois tem chamada overproduction em inglês, que é a produção a mais. E tu vais metendo instrumentos em cima de instrumentos, para tentar disfarçar aquilo que não está lá. Em geral é mau sinal. E eu, quando ouço uma canção, a minha primeira tendência é ir direto à melodia e à letra e abstrair-me de tudo o resto. E se na base, na origem, a canção está lá, está tudo. Normalmente era bem aceita essa tua... Tinha que ser, não é? Tu é que eras o patrão. Não era porque eu era o patrão. É porque eu tinha exemplos práticos que lhes podia dar e dei-os toda a vida. Eu sempre fui dialogante, eu sou, por natureza, uma pessoa que não sou fraturante nas minhas relações humanas. Tento sempre, os artistas que falaram comigo durante décadas, duvido que mais que 1 ou 2 possam ter razões de queixa de mim, porque houve 1 ou 2 com quem não houve empatia. Pronto, aquelas coisas que às vezes acontecem, não é? Por mais que eu tentasse, eu não conseguia simpatizar com eles e eles não conseguiam simpatizar comigo, paciência. Mas não foram muitos. Na maior parte dos casos, eu ia à procura de encontrar o caminho. Cada um tem a sua personalidade e não há 2 artistas iguais.
E depois, quando eles vinham com essa teoria de que não, mas despir isto para quê? Eu disse, porque eu vou despir outras canções, começando pelo Zeca Afonso, que falamos há pouco, e indo por aí fora, pelo Sérgio Godinho, pelo Jorge Palma, qualquer um desse lado, mas também do lado do Zé Cid, ou do GNR, sei lá, qualquer dessas canções, pega numa guitarra e na letra, E funciona. e elas funcionam. E eu provava-lhes isso. Despia essas canções que eles conheciam, não é? E dizia-lhes, isto funciona porque está lá tudo, não precisa depois do resto. O resto são adornos. Percebes? Depois faz o que quiseres, mas se não tiver lá a base, não existe. E dei-me sempre bem com isso, e eles, penso que a maior parte das pessoas perceberam que realmente eu não estava errado, porque eu também não inventei nada. Estas coisas que eu vou dizendo, vocês não pensem que eu também não aprendi muito a ouvir Beatles, por exemplo. Eu cresci a ouvir Beatles, não é? Eu era pequenino e já tinha lá os discos, com 12 anos, os primeiros discos dos Beatles em casa. E comecei a perceber que havia ali uma coisa que eu conseguia fazer, que já, por exemplo, com os Pink Floyd é impossível. Vamos dar aqui 2 exemplos completamente distintos. Uma canção dos Beatles eu pego na guitarra e toco-as todas. Toco, tiro os acordes, toco com a guitarra, canto e a canção funciona. Vai tentar fazer isso com os Pink Floyd, por exemplo, para não dar outros exemplos. E já não funciona, já não é a mesma coisa. E, portanto, e não estou a dizer que os Pink Floyd não são bons, mas é uma estética. Se quisermos aqui pedir às pessoas que cantem uma canção dos Pink Floyd, haverá uma ou outra que nós, se calhar, conseguimos cantar. Mas não são muitas. Dos Beatles, 20, 30, 40 canções, qualquer um de nós canta, à vontade. Isto quer dizer que essas canções foram feitas para ser cantadas, para ficarem, para perdurarem no tempo, a tal coisa de que eu te digo que são intemporais, muito mais intemporais do que as outras, que tiveram uma época, marcaram uma época, foram absolutamente... Eu estava a viver em Londres nessa altura, em 1973, quando saiu o Dark Side of the Moon, eu ouvi aquele álbum e fiquei a ouvir aquele álbum não sei quantos dias em loop, porque aquilo bateu-me com uma força incrível. Estávamos a ouvir uma coisa nova, completamente nova. Uns anos depois, hoje eu ouço o disco e continuo a gostar de ouvir, mas não é reproduzível com facilidade. São canções que também pararam no tempo, as pessoas não São mais datadas. Muito mais. E menos canção no sentido de canção. São coisas já muito mais próximas do rock sinfónico, porque ele começa aí a nascer no fundo, esse caminho. E para mim, que sempre procurei escrever canções imediatas que chegassem rapidamente às pessoas, não era a minha praia, pronto, como se costuma dizer. Sempre tentei chegar, como é que disseste? Escrever canções que chegassem rapidamente às pessoas. Eu li uma coisa, que o Fernando Pessoa escreveu, que não tenho obrigatoriamente concordar, mas achei curioso, que ele diz que a canção dos povos tristes é alegre. E a canção dos povos alegres é triste. Ou seja, a nossa canção, imagino que seja o fado, pelo menos é... Isso é curioso, nunca tinha ouvido isso. Portanto, quer dizer que somos um povo alegre, não é? E como as tuas canções são alegres, quer dizer... Nem sempre somos um povo alegre. Seguindo esta lógica dele, sim, não é? Sim. E as tuas canções são alegres, quer dizer que se calhar escreves para os tristes. Se calhar escrevo para muita gente triste, sem dúvida nenhuma. Com a tua música... Mas também escrevo para gente alegre. Há aqui parece-me que esse conceito tem mais a ver com a alma de um povo. E porquê? Porque quando um povo é naturalmente alegre, quando um povo é muito, digamos que não tem motivos para... que não tem grandes preocupações na vida. Os povos nórdicos, por exemplo, onde o nível de vida é realmente muito alto. Não tem sal, mas pronto. Coitados. Depois, tem necessariamente que, às vezes, quando tu vives essa felicidade, tens que ir à procura do contraste. Quando escreves as canções, vais à procura de coisas que sejam mais melancólicas e introspectivas também. Quando tu vives num país absolutamente triste, em que todos nós vivemos deprimidos e tal, precisas de música que te eleva a moral, não é? E no fundo eu acho que é esse princípio que ele está aí a defender, percebes? Quando se vive um país em que tudo é triste, tudo é tenebroso, tudo é lúgubre, tu tens que ir à procura de coisas que te levantem a moral um pouco, e que te alegrem a vida, e que te alegrem o dia a dia, percebes? Sempre que depois essas máximas não são para... É claro que é tudo subjetivo. Achei curiosa a ideia. E é muito curioso, nunca tinha ouvido, mas é curiosa, sendo que depois, dentro de um povo triste, ou de um povo alegre, que se o fado é a canção portuguesa, nós iríamos dizer que Portugal é um povo alegre. Nós não somos propriamente um povo triste, eu não acho que nós sejamos um povo triste,
mas temos as nossas tristezas, também não somos propriamente o povo mais alegre deste mundo. Eu já dei uma volta, uma pelo menos, ou mais, ao mundo e conheci países e povos bem mais alegres e divertidos. E às vezes vivem E pior. extrovertidos e que vivem muito pior, em geral. Apesar de tu teres lido, apesar de teres algumas canções censuradas no pré-25 de Abril, antes do 25 de Abril, como o Domingo em Bedonville ou o João Nada, após a Revolução, e isto são palavras tuas, fugiste sempre da música de intervenção. Achaste que a Revolução estava feita, foi feita pelos militares, e que na altura o que as pessoas queriam ouvir era canções pop que falassem de amor. Foste um contracorrente na altura. Foi completamente contra a corrente e felizmente que fui. Porque tive bastante mais sucesso do que outras pessoas que foram com a corrente e foram pelo rio abaixo e perderam-se. E porquê? Porque as canções, eu já há bocado toquei nesse assunto, mas agora podemos aprofundá-lo um bocadinho mais. As canções que nós escrevemos antes do 25 de Abril eram políticas, mas não eram partidárias. Eram canções que manifestavam a preocupação que todos nós tínhamos em mudar um país anacrónico. Estávamos 20 anos, 30 anos atrás do resto da Europa. E nós viajávamos, e podíamos, qualquer pessoa que nessa altura tenha tido a oportunidade de viajar. E aqui ao lado, a Espanha, e a Paris, e a Londres. Era outro mundo, nós estávamos na cauda da Europa completamente. E num país triste, um país triste e com problemas gravíssimos. Eles tinham que ser denunciados, mas nessa altura não havia partidos, não havia absolutamente nada. Havia que denunciar uma situação. E foi o que nós fizemos. As canções foram proibidas pela censura, tinham que ser, não é? Mas nós corríamos o risco de as lançar antes delas, não as mandávamos à censura. Ou seja, havia um caminho para tu não teres problemas com a censura. Mandavas as canções à censura, eles lá com o lápis azul cortavam o que tinham a cortar, às vezes cortavam a canção toda e vinha para trás. Mas havia pessoas, mais uma vez vamos falar do Zeca, porque é um excelente exemplo, também nunca mandou as canções para a censura, punha-as cá fora e depois logo se via. Arcava com as consequências, como nós arcamos. Os discos foram levados das lojas, foram apreendidos, tivemos que ir, fomos interrogados, enfim, aquelas coisas. Nunca, nada de muito grave, nunca me bateram, nunca me fizeram mal nenhum. Mas, pronto, lá tínhamos que ir responder umas perguntas, porque é que vocês escrevem isto, e pá, não escrevam estas coisas, não é porque vocês estão ligados a uma associação. Era a preocupação deles, associações estudantis próximas do Partido Comunista na altura, etc. E a PIDE tinha muito essa preocupação de tentar perceber se estavas ligado a algum movimento associativo. Não? Depois, como percebiam que nós não estávamos ligados, ainda por cima ao Zé Cita, era monárquico, sempre foi. Ou pelo menos dizia que era, ainda hoje diz, não é? E pronto, e também olhavam para o nível social dele, porque ele era a figura do Quarteto 1111, aliás, não era só a figura mais proeminente, mas era também o homem que escrevia mais canções no quarteto. Eu depois comecei a secundá-lo, a escrever algumas coisas com ele e sozinho também, mas a grande obra do Quarteto 1111 é dele. E realmente depois eles desistiam, aprendiam-nos os discos, e paciência. Mas essas canções para mim faziam sentido, porque nós estávamos a lutar contra um sistema que para mim, tinha que acabar. Liberdade não tínhamos absolutamente. Faziam sentido naquela altura, após a Revolução, achaste que não era necessário continuar a falar eram canções panfletárias, quase todas, não estou a dizer todas, mas quase todas eram panfletárias e partidárias. E nós até sabíamos, olha, este é do UDP, este na altura era o UDP, este é do Partido Comunista, este é do Partido Socialista, já eram umas canções assim mais soft, mais Manel Alegre. Não, estou a falar de um poeta que respeito muito, mas pronto, na altura nós quase sabíamos, olhava-se para a letra e percebíamos de quadrante político onde é que vinham. Percebia-se perfeitamente. E eu pensei naquela altura, está tanta gente a falar da paz, do pão, da habitação, daqueles chavões todos que vieram a seguir ao 25 de Abril, que eu vou cantar o amor, vou falar de amor, pronto. Já há quem canta a paz, o pão, a habitação, a saúde. Também era importante o amor. Claro que tudo isso era importante, mas tudo isso estava a ser conquistado no terreno, não eram propriamente as canções que estavam a mudar o mundo já tinha sido mudado pela Revolução de Abril, não é? E pelos militares. E, portanto, depois, não era, para mim, era chover no molhado. Ou seja, a Revolução estava em curso, o PREC esteve em curso, e eu conheci-o bem porque fiz o serviço militar nessa altura, depois de ter estado em Inglaterra exilado durante uns anos, depois voltei e fiz o serviço militar todo,
E apanhei esse ano de 75, que foi o ano, apanhamos o 11 de março, o 28 de setembro, o 25 de novembro. 25 de novembro. O 28 de setembro foi outra coisa. O 25 de novembro. E realmente foi um ano cheio. Agora, repara, escrever canções, havia tanta gente naquela altura a cantar essas questões, esse problema. Aliás, eu vou-vos contar aqui uma história que é muito curiosa, que eu também já contei uma ou duas vezes, mas creio que assim, numa sessão destas, nunca contei. Quando eu escrevi o Pensando em Ti com o Gemini, estamos em 1976, portanto, um ano e meio após a Revolução. A canção foi para número 1 dos tops de vendas portugueses, e esteve não sei quantos meses, né, número 1 no top de vendas, e nós Gemini, recebemos o primeiro disco de ouro oficial, que foi entregue pela Associação Fonográfica Portuguesa em Portugal, por vendas superiores a 50 mil unidades de LP, de vinil na altura. O primeiro LP eu tenho lá em casa, o número 1, o primeiro que foi entregue oficialmente em Portugal. Se venderes agora no LX, vai tudo. Não vendo, aquele não vende. Os outros já serviram de tabuleiros de café, já servi café lá em casa em cima dos discos de prata e de ouro e aquelas coisas. Só por piada. Mas aquele não, aquele é sério. Aquele é mais sério porque é o primeiro. E curiosamente, quando esse disco saiu, havia um jornal, que todos vocês se recordam do SET, o SET foi um jornal de referência, que eu respeito muito, porque tive lá muitos amigos, durante muito tempo. Na altura o diretor era o António Macedo, lembro perfeitamente, e vieram dois jovens repórteres, que eu depois já vos digo quem são, hoje são Jovens na altura. Jovens na altura. Um é um grande amigo meu, o outro já cá não está. Mas enfim, vieram fazer uma entrevista para o SET. Nós estávamos em primeiro lugar no top há não sei quantas semanas, já não sei meses, já não sei precisar. E sentaram-se à minha frente dois jovens, com um gravadorzinho, daqueles que na altura, com uma cassetezinha e tal. Ligaram, podemos ligar o gravador? Claro que podem, com certeza, não ligam o gravador. E a primeira pergunta que me fazem é precisamente essa. E dizem, tu que já escreveste canções que foram proibidas pela censura, neste país, que tens responsabilidades a esse nível, numa altura em que estamos a viver problemas graves, como estruturar o país socialmente, criar um sistema nacional de saúde, criar habitação para todos, etc. Como é que tu, como um homem que teve estas preocupações, agora está a cantar o amor? Eu fiquei a olhar para eles e só que a única resposta que me veio à cabeça foi: como é que vocês, num país preocupado com estas questões sociais, em que é preciso criar um sistema nacional de saúde, é preciso criar habitação, porquê é que vocês estão aqui a falar de música comigo? Vamos escrever sobre a habitação e sobre a saúde, não me venham fazer perguntas sobre música. E eles desligaram o gravador e disseram: pá, assim não dá, a entrevista não pode ser. Não, pois não pode ser, não vai haver entrevista, vão-se embora. E eles foram-se embora. Um deles é João Goberno, um grande amigo meu, e que faz os prefácios todos os discos que eu edito e tal. O outro era o Pedro Rolo Duarte. E eram dois rapazes novos, na altura tinham 20, 21 anos. E ele ligou-me ao António Macedo a dizer: pá, o que é que se passou? Pá, o que é que se passou? Pá, António, eu não consigo falar. Assim não dá. Vocês vêm para aqui atacar-me, logo provocar-me logo com a primeira pergunta, assim não dá. Lá no fim, se me fizessem a pergunta no fim, eu era capaz de ter resposta para lhes dar. Mas assim não, entrarem a pé juntos, como se costuma dizer. E isto dá-te bem o exemplo da época que estávamos a viver naquela altura, percebes? Porque as pessoas estavam imbuídas deste sentimento: é preciso falar da Revolução, é preciso falar do país. A Revolução estava feita, o país estava já... Mas imagino que tivesse esse episódio com os dois jornalistas, mas mesmo no meio artístico que te envolvia e da qual tu fazias parte... Veio pancada que foi um disparate. Imagino que não tenha sido fácil vista a tua liberdade artística beliscada ou pressionada, sentiste essa pressão? Nunca. A única liberdade que nós realmente temos na vida é o livre-arbítrio. É a possibilidade de nós... É a possibilidade de escolha. A possibilidade de nós escolhermos o que queremos fazer da nossa vida. Aí somos completamente livres. E que ninguém me venha dizer que não tem essa possibilidade, porque todos a temos. Nós podemos, perante qualquer situação, dizer: eu vou por aqui. É por aqui que eu quero ir, e é a minha escolha. E a liberdade de escolha é a grande liberdade que nós temos na vida. As outras liberdades, olha, antes de 25 de Abril não tínhamos outro tipo de liberdades, mas eu tive a liberdade de escolha de dizer assim: não quero ficar neste país,
vou sair deste país e vou para Londres, e vou estudar. E fui para a faculdade e trabalhava durante o dia. E anunciaste? Ia para a faculdade à noite e anunciei a toda a gente. Não, anunciaste aos teus chefes militares? Fui-me despedir deles todos. Eles passavam, estavas a brincar. Pensaram, completamente. E só diziam, pá, você não faça isso, pá. Então, Zé, eles tratavam pelo nome, porque eu já era na altura músico de quarteto e todos, éramos amigos. Amigos entre aspas, não éramos amigos íntimos, mas conhecíamos todos bem. Pá, não faças isso, por amor de Deus, não te vás embora, tu ficas cá, não é? Disse, não, eu vou-me embora por uma razão muito simples. Havia um serviço na altura, que era o Alerta Estado, que era para onde iam os músicos, os artistas de teatro, etc. Formavam-se companhias que iam dar espetáculos em África para as nossas tropas. E eu achei que tinha todo o direito a estar lá, como estavam muitos colegas meus e muitos amigos meus, e da música e do teatro, etc. E porque tinha discos proibidos, e porque o Quarteto de 1111 tinha discos proibidos, foi-me vedada essa hipótese. No dia que me disseram que eu não podia ir para esse serviço. Fiz as malas e parti. E lá está. E a escolha foi minha. E também o regresso, a escolha foi minha. Não vinha correr. No dia 25 de Abril, quando me telefonaram a dizer, olha, houve uma revolução, já podes voltar. Eu disse, calma. Primeiro, deixa-me cá. Estava a acabar o segundo ano da faculdade, naquela altura. Ia ser pai, passados uns meses. E, portanto, disse, não vou correr para Portugal. Vou quando me apetecer. E vim no fim desse ano. E depois, em 75, lá fiz o meu serviço militar. Portanto, essa é a escolha que nós temos sempre. Eu penso, e a escrever canções é a mesma coisa. Quando me atacavam e me diziam aquilo que tu disseste há pouco, não é? Eu levei muita pancada nessa altura. Porque as pessoas não aceitavam bem o sucesso. Quando tu, de repente, sais de um determinado formato, de uma determinada linha, e toda a gente me via como alinhado naquela estética. E quando tu, de repente, partes para outra coisa completamente diferente, e ainda por cima tens imenso sucesso com isso, há muita inveja, há muito... Enfim, não é só ideologia. Não é só ideologia. Aí não era só ideologia. Mas diz-me uma coisa, nessa altura em que tu começaste com essa estética diferente, não te sentiste censurado, por exemplo, nas rádios? Não. Não por uma razão simples. Até nisso... Também muitas estavam tomadas... Completamente. Mas até nisso, João, o mundo mudou muito. As rádios hoje estão também formatadas, mais uma vez, está tudo a encaixar-se. E as rádios têm aquilo que nós chamamos de playlists, que vocês também já podem falar disso, não é? Portanto, há um senhor, ou não é um senhor, é um comitê, um pequeno comitê dentro das rádios, que dizem o que é que uma rádio pode tocar ou não pode tocar. E fazem uma lista, e depois todos os locutores, todos os radialistas, o locutor é uma palavra horrorosa, todos os radialistas, todas as pessoas que são produtores e que fazem o seu programa, acabam por estar agarrados a uma playlist e não podem tocar aquilo que querem, têm que tocar as coisas que estão naquela playlist. E pronto, e depois, mas com mais criatividade ou menos criatividade, lá consegues às vezes ser diferente. Mas não consegues ser muito diferente, porque estás agarrado ali a uma lista e não podes sair daquilo. Nesse tempo, em 76, eu lembro perfeitamente que entravas na rádio comercial e, por exemplo, eu não sei nomes já, não sei quem fazia os programas. O programa das 7 às 10 da manhã, não sei quem fazia. Mas, por exemplo, o programa das 7 às 10 da manhã gostava do Gemini. O que entrava das 10 à 1 não gostava do Gemini, não passava Gemini. Mas depois da 1 às 3 entrava outro que já gostava do Gemini. Das 3 às 5 entrava um que não gostava, mas das 5 às 7 entrava um que gostava. Portanto, havia liberdade total, cada radialista, cada produtor escolhia as suas canções, levavam inclusivamente os seus discos para a rádio, muitas vezes para além da discoteca das rádios, as rádios tinham aquelas discotecas gigantes, Antena 1 especialmente tinham uma antiga emissora nacional e depois Antena 1 tinham e têm, não é? Uma discoteca brutal. Mas a maior parte dos bons produtores que eu conheci de rádio traziam os discos de casa, traziam o seu saquinho com os seus disquinhos, passavam o que queriam, acabava-se uma hora ou duas que tinham para fazer o programa, iam para casa e cada um tinha o seu gosto. Portanto, em todas as estações, fosse a comercial, fosse a Renascença, que na altura tinha muita força, não havia ainda RFMs, nem havia essas rádios que, no fundo, o FM cresceu muito depois, apareceu muito depois com força. Nessa altura, a onda média ainda dominava completamente. E tanto a Antena 1, como a comercial, como a Renascença, como essas estações, tinham gente que gostava do que nós fazíamos e tinham gente que não gostava. E ninguém era obrigado a gostar ou não gostar. Os que gostavam passavam, os outros não passavam. E mesmo assim havia programas que tinham muito a ver com o gosto popular. Havia um programa que os mais velhos aqui, a lembrar-se-ão, chamava-se Quando o Telefone Toca. E quando o telefone toca, as pessoas estão-se a rir, é sinal de que sabem bem o que se passa.
E quando esse programa, quando o telefone toca, passava uma canção, e começava a passar uma canção, e todos os dias começava a haver alguém que pedia aquela canção, é êxito garantido. Nós sabíamos, quando ouvíamos aquilo 3 dias seguidos, quando o telefone toca, pronto, esta já está. Esta já não falha mais. E não falhava. Era tiro e queda, não falhava uma. Quando começavam a repeti-la, quando o telefone toca. Porque era uma loucura, a tentativa. Se alguma vez tu não fizeste isso, eu também não fiz, mas tive ao meu lado quem fizesse, muita gente. A pedir a própria música. E conseguires uma chamada. Aquela hora que era a hora dos telefonemas, tu estavas às vezes ali dias em que não conseguias pedir uma canção. Portanto, quando alguém pedia, era muito aleatório. Quando tu ouvias a tua canção ali, não tinha sido nenhum amigo teu, nem editora, nem tinha sido alguém do grande público que realmente gostava da canção e que a tinha pedido. Quando tu ouvias aquilo uns dias seguidos, tinhas a certeza que o caminho estava aberto para ter sucesso. Portanto, para responder à tua pergunta, as rádios na altura também eram muito diferentes do que são hoje. O mundo era outro e havia espaço para tudo. Hoje há pequenas ditaduras dentro das rádios que não me agradam absolutamente nada, mas isso é outra conversa. Pois ainda o algoritmo. Estamos aqui para falar de canções e de coisas bonitas. Olha, desculpa. Disseste que nessa altura, no pós-25 de Abril, optaste por não chover no molhado, como tu disseste, e não fazer o que toda a gente fazia, e optaste então por outro tipo de canções que não a chamada canção da intervenção. No entanto, lá para cá, essa situação foi resolvida e esperamos, apesar de alguns ataques à democracia que de volta e meia vão acontecendo, às vezes mais fortes do que nós temos noção, claro. Ou consciência, não achas que, apesar de tudo, a palavra continua a ser uma arma poderosa que deve ser usada no tipo de lutas, nomeadamente claro que sim. Claro que sim. na igualdade de género, na questão racial, nas desigualdades sociais? É óbvio que sim. Mas penso que a palavra escrita nesse campo, nesse aspecto, todos esses aspectos que tu estás a focar, a palavra escrita terá mais peso do que a palavra cantada. Porque a música já por si distrai um pouco. Quando tu ouves uma canção, necessariamente não estás grudado nas palavras. Mas a canção chega a mais gente. A canção chega. Não sei se chega. As redes sociais hoje em dia são absolutamente triturantes. E um texto bem escrito por uma pessoa que tenha realmente penetração nas redes sociais pode ter dezenas de milhares atingir dezenas de milhares de pessoas, o que muitas vezes uma canção não consegue porque a rádio hoje, eu sou um pouco suspeito, mas eu acho que pouca gente ouvirá a rádio hoje em dia, a não ser quando anda nos automóveis, quando vai do automóvel para algum lado e regressa. Há pessoas que são viciadas em rádio, atenção, há pessoas que gostam realmente de rádio e essas ouvem rádio se calhar 24 horas por dia, mas são poucas, são cada vez menos, porque os nossos tempos estão muito ocupados e lá está, e muito pela internet, muito pelo online, muito pelas redes sociais. A oferta televisiva é uma coisa absolutamente brutal. Nós estamos a falar de um tempo, do tempo em que nós estamos a falar, havia canal e meio. Havia canal e meio, o outro nem, um canal e um quarto. Era um canal e um quartinho ao lado. Portanto, não tinha absolutamente, a televisão não tinha a expressão que tem hoje. Tu hoje tens uma escolha absolutamente brutal e quando não te apetece ver televisão, já tens as plataformas todas digitais com os Netflix, os HBOs da vida e essas coisas todas. E, portanto, a oferta é tão grande que realmente a rádio, hoje o papel da rádio não é o que era nos anos 60, 70, mesmo 80. Eu penso que a importância da rádio, ela será eterna, digamos assim, porque é um meio muito nobre e é um meio onde a imagem não te distrai também. E se tu estiveres focado no que estás a ouvir, realmente é uma mensagem muito forte que a rádio pode passar. Agora, eu penso que cada vez as gerações mais novas cada vez estão mais desligadas da rádio e mais ligadas à internet. Especialmente as mais novas. Há gente da minha idade, se calhar da tua também, que gosta imenso de ouvir rádio. Agora, se vamos perguntar, eu tenho netos, tenho sobrinhos novos, etc. Não vejo nenhum ouvir rádio. Mas tu consideras então que a canção hoje, ou a música hoje, já não tem o poder de passar a mensagem que teve noutros anos, noutros tempos? A atenção está muito mais dispersa. Porque temos, por exemplo, se formos ver o hip-hop, o hip-hop, a mensagem está lá toda. A mensagem está lá toda e é Agora, forte. quantas pessoas daqui ouvem hip-hop? Vamos ser sinceros e honestos.
Se calhar o hip-hop não comunica para estas pessoas, é para o outra. hip-hop, mas mesmo essas gerações que ouvem, não me parece que sejam muito preocupadas com a mensagem do hip-hop. Talvez em alguns temas são transversais e essas gerações, para eles, é tão importante as redes sociais como o hip-hop, mas não tem o mesmo, para mim não tem o mesmo peso que tinha as canções nos anos 60, 70, quando elas eram realmente canções que toda a gente ouvia, que toda a gente cantava, que toda a gente passava. Quem é que vês a trabalhar bem isto agora em Portugal? Esta área mais de intervenção? A intervenção mudou, lá está, os hip-hoppers são muitos, mas as mensagens que eles passam também muitas vezes não são as mais adequadas e também não são, digamos que, em termos líricos, em termos puramente de escrita, poucos têm a qualidade que tinham os grandes escritores de canções das décadas de 60, 70, 80 e por aí fora. Os hip-hoppers são coisas muito mais imediatas. Então não temos grandes escritores de canções nestas novas gerações? Temos alguns que estão não passam nas rádios, nas grandes rádios, vamos falar aqui de dois nomes que eu vou puxar a brasa à minha sardinha. Há uns meses atrás gravaram um álbum tributo em que gravaram canções minhas, músicos de outras gerações, músicos de gerações alta nova, muito nova. E diferentes gerações. Sim, porque havia. O Camané gravou nesse álbum, sim. O António Zambujo gravou, mas depois, por exemplo, o Benjamin e o B Fachada, e vamos falar desses dois, por exemplo, cantaram Olá Então Como Vais, que eu cantei com o Paulo Carvalho em 1980. E eles 40 anos depois, refizeram a canção, reinventaram a canção, digamos assim. Cantaram de uma forma completamente diferente. E falando dessas pessoas, não dessa canção propriamente dita, mas, por exemplo, o B Fachada é um homem que tem uma obra, se tu fores ouvir com atenção, ele é muito interventivo, ele tem coisas muito bem escritas, e como ele há mais, e como ele há muito mais gente, dessa geração dele, há gente que escreve muito bem. O grande problema é que foi quase um milagre. O B Fachada, para vos dar um exemplo, e o Benjamin, os dois, que são excelentes músicos, que são excelentes compositores também, e escritores de canções, não passam nas grandes rádios portuguesas, e passaram pela primeira vez na rádio comercial porque estavam a cantar o Olá Então Como Vais, que eu escrevi há 40 anos atrás, porque as canções deles que eles escrevem hoje em dia não passam. E isto era o que eu dizia, que há pequenas ditaduras, mas eu não queria muito ir por aí, porque isto é tão desagradável. Tu é que és o convidado e eu não... Não, é porque não custa-me falar disto, porque no fundo é estar como em confidência, caminhos que não... Ficaste com a alma cheia com esse tributo? Olha, fiquei feliz, muito feliz. Foi poesia para o teu coração? Foi, sem dúvida, foi poesia para o meu coração. Foi alegria, foi emoção, foi tudo isso que no fundo é poesia. É o sumo da poesia. Fiquei muito, muito contente por perceber que gente de gerações muito posteriores à minha, porque já entre a minha e a deles já houve mais que uma geração. Redescobriram as canções. Foi uma coisa curiosa, porque esse convite foi a minha mulher, a Inês, que o pôs a andar, em andamento. Eu não fui tido nem achado nisso, ela fez os contactos. Mandam sempre. Fez-se uma lista de canções. Elas é que mandam? Elas mandam, claro. A minha vida, eu costumo dizer que foram as mulheres que me salvaram, sempre, toda a vida. E na realidade, essa lista de canções circulou por essa gente, por essa malta nova toda, que colaborou neste disco, e são belíssimos intérpretes e belíssimos, alguns também compositores e músicos. Alguns escolheram canções que estavam na lista, outros foram para além da lista e disseram, não, o que eu quero cantar não está aqui na lista, é uma outra canção que é esta. E disse, ok, tudo bem, não fui eu que disse ok. O Benjamin, que estava a produzir o álbum, a Inês, que estava no fundo a fazer a produção executiva do álbum, vieram depois comunicar, e eu disse, acho ótimo, qualquer canção é válida, qualquer canção que eu tenha escrito para mim, está bem, está correto. E o que me deu um prazer enorme foi ver, e não digo isto, eu digo isto com vaidade, não digo isto de uma forma leve, foi ver a alegria com que eles gravaram aquele álbum, e a alegria com que todos nós no fim o partilhamos, porque foi uma alegria. Depois cantarmos o Pensando em Ti todos juntos, no fim, para fechar o álbum. E há uma novidade que eu vos posso dar, por exemplo, no dia 13 de outubro, ainda bem longe, ainda faltam uns meses, mas no Pavilhão Atlântico, que agora se chama Altice Arena,
sinais dos tempos, as coisas vão mudando. Para mim, continuará a ser o Pavilhão Atlântico sempre, agora chama-se Altice Arena. Vai haver uma oportunidade, quem quiser ouvir esse disco tocado ao vivo, vai acontecer no Altice Arena no dia 3 de outubro. E também vais ter um projeto novo com o Jacid. Também, curiosamente, falaste de duas canções há bocado, o Domingo em Bidonville e o Joanada, que são duas das muitas canções que nós fomos repescar. Fomos buscar muitas das canções que foram proibidas pela censura em 69, 70, 71, 72. A partir de 72 eu fui para Londres e... Morreu a coisa. Não morreu. Eu é que deixei de escrever e, portanto, eu penso que aí também nós já tínhamos feito uma opção que teve que ser feita, porque chegamos a uma altura que também ficamos um bocado cansados de estarmos a trabalhar muito tempo, depois as coisas serem aprendidas e nem sequer as podíamos cantar ao vivo. Nós íamos para cima de um palco e havia sempre alguém a ouvir e nós estávamos conscientes que sim, que se cantássemos algumas canções íamos ter problemas. Desde o Festival de Vilar de Mouros em 71, onde cantamos, até depois muitos sítios, queimas das fitas, sítios onde nós cantávamos, e nós sabíamos que estávamos a ser ouvidos e observados com atenção. E, portanto, escrever canções para depois irem para a gaveta, para nós as tocarmos duas vezes e serem ouvidas duas vezes na rádio e depois proibidas, deixou de nos dar prazer. E houve uma fase em que começamos, curiosamente, a fazer uma coisa que eu nunca defendi, que foi cantar em inglês na nossa terra. Aqui, escrever-se em inglês. Há muita gente que canta em inglês, eu não tenho nada contra. Aliás, como editor, editei muitos grupos e bons que cantaram em inglês. Por exemplo, os Silence 4, os Gift, os Blind Zero, para me lembrar assim de três rapidamente. E, portanto, não tenho nada contra isso. Agora, eu não o faria. Mas filo no Quarteto 1111 porque José Cid decidiu, vamos dizer a mesma coisa que dizemos em português, vamos dizer em inglês. E ver o que é que acontece. Não acontece nada. Dizíamos as mesmas barbaridades, dizíamos tudo o que dizíamos em português, traduzíamos para inglês, passava tudo, não havia censura. Ou eles não percebiam inglês, ou achavam que as pessoas não percebiam. O que é certo é que passava tudo. Nunca mais nada foi censurado. E quando eu parti para Londres, em 72, o quarteto estava nessa fase. Neste disco, o Zé Cid, nós fomos buscar as canções que foram realmente censuradas. O Jornada, o Domingo em Bidonville, a Pigmentação, o Todo Mundo e Ninguém, muita coisa que ficou lá atrás. E depois juntamos a essas mais antigas, umas mais recentes que nós escrevemos a meias. E esse disco sairá em outubro. Chama-se Tó Zé Cid. Somos só os dois a cantar e a tocar tudo. E deu-nos imenso prazer gravarmos esse álbum. E depois vocês serão os juízes se essas canções, muitos anos depois, voltam a fazer sentido ou não. O sentido político que faziam na altura já não fazem. Não faz esse sentido. Não, porque tanto o João Nada é uma canção, tanto o João Nada como o Domingo em Bidonville são canções. Esse álbum que é todo proibido, tinha um lado que falava do problema da imigração. Nos anos 60 houve, eu diria, centenas de milhares de portugueses que deixaram este país. Não direi milhões, porque não somos assim tantos, mas foram centenas de milhares de portugueses que foram para a França, para a Alemanha, para a Suíça, para o Luxemburgo, etc. E nós achávamos que isso agora está a acontecer de uma forma talvez até mais grave ainda com as novas gerações que acabam os cursos e saem deste país porque não encontram trabalho à altura, nem salários à altura neste país. O que daria agora também excelentes canções e um excelente tema para canções. Na altura, o problema era a imigração das pessoas que viviam na pobreza neste país. Havia pobreza, havia miséria em Portugal nos anos 60. E nós vimos-la. Corremos o país todo a cantar e apercebíamos muito bem disso. E essas canções, tanto do Domingo em Bidonville como do João Nada, falam das pessoas que foram para a França, esses imigrantes que depois tinham saudades de vir a Portugal. Mas que estavam lá a juntar uns tostões para poderem ter uma vida melhor, etc. O tema da imigração, proibido. Não se podia falar disso. O outro lado do álbum era sobre a guerra colonial, pior ainda, não é? A pigmentação, esses temas que eu te falei. Não tenho aqui Irmão na Cor da Alma, só que eu tirei uma foto para ler aqui, só que não trouxe os óculos e agora não consigo. Eu escrevi isso em Londres, era pequenino. Eras pequenino na altura. Era pequenino na altura. Eu gostava de ler, só que eu não consigo, não trouxe os óculos. Tinha 21 anos. Chamavam-te então Irmão Negro e a traição. Sempre pedias liberdade, meu irmão. Escravo eras sem teres direito a falar, escravos fomos sem ter direito a recusar matar. Chamavam-te então Irmão Negro, de além-mar, com uma cultura e um passado a negar. Irmão amigo para quem viesse ver. Irmão à força ou a escolher era morrer. Ou a escolha. Ou a escolha era morrer. Então, Mas o meu irmão no sentir, na cor,
Agora diz que estou com pouca bateria. Mas humano, irmão no sentir, na cor da nossa alma, na força da razão, são horas de falar. E se então alguém te ouvir, eu que por te entender parti um dia, vou voltar. Eu nessa altura estava em Londres, não é? É lindíssima, esta letra é linda. Olha, há 50 anos que eu não ouvia isso. E bem lida, visto bem. Muito bem lida para esse tamanho. Muito bem lida para esse tamanho. Mas isso leva-me, por exemplo, isso é uma letra de uma canção. Sim, Isso não é um poema, isso é uma coisa. Nasceu a primeira música. Eu vou-te dar aqui um exemplo, deixa cá ver se eu encontro. Irmão na cor da alma. É o nome da música. Irmão na cor da alma. Nasceu a primeira música. Nasceu a primeira música e depois nasceu uma letra que eu lhe encaixei a dizer que realmente isso tem a ver com o racismo, com o colonialismo e com a vontade que eu tinha de voltar no dia em que isso acabasse. Mas vou-te ler agora uma letra que isto agora é o contrário. Eu vou-vos ler uma letra de uma canção que eu escrevi para a Simone de Oliveira, em 1981. Chama-se À Tua Espera, a canção. E vou lê-la por uma razão muito simples. Nós estamos aqui a falar desta dicotomia que é, no fundo, o que é uma letra que é só uma letra ou o que é uma letra que se aproxima mais da poesia. Eu creio que esta é uma das letras que eu escrevi, que sendo uma letra de uma canção, foi escrita para ser cantada, e foi assim que eu escrevi, a pensar nisso. Tem, digamos, que alguma coisa que eu penso que estará mais próxima da lírica poética do que propriamente muitas destas, como esta que tu acabaste. Se me permitem, eu vou ler. Só porque, mais uma vez, é uma canção que está... Antes de ler, eu vou dizer isto. O Chico Buarque escreveu, como ninguém, talvez, canções no feminino, em que ele se punha na pele de uma mulher e escrevia canções como se estivesse a escrevê-las pela voz de uma mulher, através da voz de uma mulher. O Chico tem as canções porque é atacadíssimo, porque elas passaram a ser quase misóginas, digamos assim. São vistas assim hoje em dia. Esta poderia ser vista assim hoje em dia. Ela foi escrita em 1980 e eu continuo a gostar muito dela. Perdoem a carga misógina que alguns poderão ver nela, mas não foi com essa intenção nunca que eu escrevi. Primeiro são os teus passos pela escada, a madeira a dizer-me que chegaste. Depois a porta a pouco e pouco aberta e o silêncio que só prova que já entraste. Pela luz do teu cigarro eu adivinho que caminho tenho as roupas pelo chão. E tu pensas que eu ainda estou dormindo e eu penso que aprendi já a lição. Então, pé ante pé, braço ante braço, deitas-te a meu lado, quase a medo, e atrasas o relógio que há no quarto, para se eu acordar, pensar que ainda é cedo. E cedo sinto e sofro a tua mão, descendo pelo meu corpo, devagar. Eu juro que aprendi já a lição, e juro que não vou nunca mais acordar. Pergunto-me a dormir que horas são. Protesto, digo não, mas como sempre, acabo com os teus lábios no meu peito, e os teus dedos brincando, ardendo no meu ventre. E abro-te o meu corpo de mulher, esqueço a raiva, a dor, as amarguras. Cá dentro nasce o sol, já é amanhã, e o relógio do quarto ainda bate as 2. Isto é uma letra que eu já penso que está mais próxima de um Acho que esta era uma boa forma de acabar, mas eu não resisto a fazer uma última pergunta. Vamos a isso. Sei que tiveste um momento poético no teu coração há relativamente pouco tempo. Eu tenho vários. Um especial, Qual é que um especial. Eu vi nessas revistas do coração em que vi que o amor te chegou, com a Inês Maria Menezes, que está aqui e que nós temos o gosto, ainda há pouco tempo tivemos o gosto de receber aqui também. Eu ainda tenho mais gosto de ter aqui. E o que eu te ia perguntar é se, com esse coração que imagino que esteja cheio agora de amor, se podemos esperar 2, 3 discos agora dessa temática, inspirado como deve estar agora para os próximos tempos. Digerir o tal Zé Cid que vem a caminho. Não, eu confesso que
como eu vos disse há pouco, vamos acabar a conversa como começamos. São 500 canções, ou mais de 500 que eu escrevi. Parece muito, mas dividindo pelos 50 anos, lá está, dá 10 canções por ano, nem sequer nem chega a uma por mês. Mas são muitas, na realidade são muitas. O que é que acontece? Eu tenho fases da minha vida em que leio muito, vejo muitos filmes, estou numa fase dessas. Estou numa fase em que me apetece ver muito cinema, um bom cinema, boas séries. Isso também me alimenta muito, depois a parte criativa, para depois poder usar muito daquilo que absorvo dessas vivências, dessas experiências. Estou numa fase dessas. De repente sei que vou passar, porque isto a minha vida toda foi assim e eu sei que isso vai acontecer. Quando eu começo a colecionar cadernos, acabei de comprar há bocado ali um Moleskine, ali ao fundo. E quando eu começo a comprar estes cadernos e a juntá-los lá em casa, é sinal de que vou ter que começar a escrever em breve. E de vez em quando sai uma canção. Por exemplo, eu tenho neste momento, diria que... Tenho aqui no telemóvel, mas não vamos vê-las agora. Por cima são inéditos, que não tem música sequer, são letras. Tenho quatro letras feitas, de que gosto muito. E elas vão saindo aos poucos. Eu sempre pautei, houve apenas uma fase da minha vida, que foi essa que tu falaste lá atrás, do género, etc., em que no fundo, a editora quase nos empurrava para ter que gravar discos ao ritmo de um por ano. Porque comercialmente era aquilo que eles queriam e nós também precisávamos fazer espetáculos e não nos importávamos nada de depois tudo em um mês no ano, escrevermos 10 canções, lá saía mais um disco, isso permitia-nos estar a renovar o repertório sempre. Depois passei por fases em que estive 3, 4, 5 anos sem escrever nada e depois de repente fazia 2 discos em 3 anos e depois estava mais 5 anos sem fazer nada. Tu fizeste uma pergunta concreta e eu vou-te responder. Quando eu sentir que tenho material que eu acho que é realmente digno e bom para editar um disco, eu editá-lo-ei. Se não voltar a sentir isso, não vai haver mais discos, podem ter a certeza. Porque há uma coisa de que eu me orgulho. As canções que eu escrevi, não as troco por nada neste mundo. Não troco uma canção minha por 10 canções de ninguém. Independentemente de ter havido gente que escreveu canções brilhantíssimas, muito superiores àquelas que eu escrevi, de certeza, não tenho a menor dúvida do que estou a dizer, e não é falsa modéstia, tenho a noção perfeita das minhas limitações e também de algum talento e de alguma criatividade que eu tenho. Mas houve uma coisa que eu nunca fiz, tirando essa fase, como eu te disse, em que eu quase era empurrado para ter que escrever, porque me era exigido isso. A indústria exigia. A partir de 1980, quando esses grupos acabaram, e estamos a falar de há 40 anos para cá, eu nunca me senti obrigado a editar absolutamente nada. E só editei quando senti que tinha coisas que faziam sentido e que valiam a pena. Liberdade, portanto. A tal liberdade que eu tenho de escolha e que quero ter até ao fim para decidir decidir inclusivamente sobre estar vivo ou estar morto. E essa liberdade estamos a assinalar aqui neste Ronda Leiria Poetry Festival. Foi bonito falar com o Tosé Brito. Muito obrigado, Tosé. Obrigado, João. És uma pessoa fantástica. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Às 19h30 temos aqui os Poetry Ensemble, que já estão aqui na sala e que irão agora montar aqui a parafernália e convido, porque é muito bonito também, convido a estarem aqui presentes. Até já. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Bom fim de semana.